Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Nós vamos continuar com o nosso tema. Mas antes, eu gostaria que projetasse para mim alguns textos. Um texto na Palavra de Deus, que eu quero ler com você. Eu quero relembrar você de um propósito, ok? Um propósito super importante. Coloque para mim Hebreus no capítulo 10, no versículo 25. Hebreus 10, 25. Ok? Lembrando que é na segunda semana de março. Se não me falha a memória, dia 12. Não é isso, Samuel? Dia 12, não é isso? Ok. Dia 12 que nós vamos ter o início das aulas. Bom, irmãos, nós começamos esse ano com esse tema. Nós não havíamos planejado, mas Deus usou o pastor Aloysio mais uma vez, no final da nossa conferência de 2018 em Goiânia, e ele ministrou algo relacionado sobre coisas maiores, que 2019 seria o ano de vermos coisas maiores em todas as áreas da nossa vida. Esqueci um aviso muito importante. Dia 25, nós vamos começar um projeto que eu já venho falando com os irmãos, já tem mais de ano. Um projeto chamado Empreendedores do Reino. O que é o projeto Empreendedores do Reino? É para todo aquele que quer prosperar financeiramente. Mas aquele que quer prosperar sendo empresário, aquele que quer prosperar em todas as áreas da vida dele. Por exemplo, se você é um ajudante, você trabalha como ajudante, você pode vir fazer esse curso, porque você vai ser a melhor ajudante do universo. E aí daqui a pouco você vai montar um curso para formar ajudantes. Então nós vamos ensinar os irmãos a empreender. Ou seja, o que você você vai se multiplicar. E Deus vai abençoar as obras das suas mãos e você vai prosperar. Um irmão que era da minha rede em Goiânia, ele era pipoqueiro, ele é pipoqueiro. E um dia ele falou para mim no culto, depois que nós ministramos uma mensagem, nunca esqueço dele. Falou: pastor, ore, porque eu quero prosperar. Eu falei: você vai prosperar fazendo o quê? Ele falou: pastor, eu vou prosperar e vou ficar rico vendendo pipoca. Eu falei: como é que eu oro por isso? Como é que você ora por isso? Senhor, que ele seja um bom pipoqueiro, que ele seja um pipoqueiro para... Não sei. Aí Deus me dirigiu e eu orei por ele. E você sabe, naquela época ele morava de aluguel. Hoje ele tem uma casa no condomínio fechado, uma esposa e 3 filhos. A esposa tem carro, os 3 filhos também têm carro. E ele se multiplicou por toda a cidade vendendo pipoca. Ele deve ter uns 15 a 20 lugares, pontos aonde ele vende pipoca. E o povo vai longe para comprar a bendita pipoca dele. Por quê? Porque ele colocou no coração que ele ia prosperar naquilo que ele sabia fazer. Então, se você trabalha como ajudante, Deus vai te prosperar como ajudante. Pastor, mas como? Você vai treinar ajudantes. Você vai dar curso para quem quer ser ajudante. E assim, só um ponto de partida para você. Então, eu gostaria de convocar você para o dia 25, passando essa segunda, na outra, nós vamos ter a primeira reunião com todos aqueles que querem aprender a empreender. Aprender a multiplicar o que você tem. Pastor, eu ganho R$500 por mês, mas eu não consigo economizar. Vem para cá que nós vamos te ensinar como economizar e como multiplicar isso. Então, aí não é só para empresários e profissionais liberais, não. É para toda a igreja. Amém, meus irmãos? Será que eu vou poder contar com quantos aqui no dia 25 que quer prosperar? Aleluia. Então assim, dia 25. Mas eu queria te pedir um negócio. Como é que eu vou te pedir esse negócio? Bom, eu queria que você, no dia 25, procurasse saber como se veste um executivo. Então, tem
executivo que ele põe um sapato, às vezes esporte como eu estou, uma calça social, uma calça jeans, e um blazer mais ou menos como eu estou assim, e ele vai trabalhar assim como executivo. Ou ele põe uma calça social, uma camisa social, né, um cinto que combina com o sapato e vai trabalhar, mais ou menos isso, né? Então eu gostaria que você, e mulher, eu não sei como é que uma executiva veste, né? Tem que procure saber. Tente vir para cá no dia 25 como executivo, com a figura que você quer se tornar por esses próximos anos da sua vida. Amém, meus irmãos? Vem bonitão para cá. A pastora não tem. Pede um terno emprestado, um blazer emprestado, um sapato emprestado, mas vem para cá. Porque eu te garanto, quando você estiver se vestindo para vir para cá, você já vai estar sentindo aquilo que você quer ser. Nós vamos montar uma recepção ali, no dia 25, para receber os profissionais e empresários da Igreja Videira de Salvador. Acho que você não está crendo nisso, não. Quantos creem nisso aqui? Então venha para cá. Vai ser um tempo muito gostoso, tá bom? Nós não vamos reunir toda segunda, vai ser a cada 30 dias, 40 dias, tá bom? Vai ser uma experiência muito bacana. Então nós temos muito o que falar, o que acrescentar. A maior parte dessas reuniões serão conduzidas por empresários bem-sucedidos, profissionais liberais bem-sucedidos, e eu vou falar também alguma coisa, tá bom? Vai ser uma bênção, amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, amém. Então, dito isto, vamos lá, a palavra do Senhor, que Deus me ajude hoje. Primeiro texto que eu quero que você abra, está ali, vamos ler junto? 1, 2, 3. Não, agora como vencedor. 1, 2, 3. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor. Ou por que não dizer o dia do arrebatamento? Você sabe, nós já ministramos sobre Apocalipse aqui algumas vezes. O arrebatamento ninguém sabe a hora e nem o dia. Jesus virá como um ladrão, não vai avisar a hora que ele vem para roubar a sua noiva que está aqui. E a noiva dele sou eu e você. O dia está se aproximando. E o conselho do apóstolo Paulo é exatamente afirmar o que Jesus sempre fazia. Pastor, onde está esse texto? Vamos lá, coloca para mim no livro de Marcos capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo, ele só afirmou o que Jesus fazia. Era uma prática do Filho de Deus. E qual que era a prática de Jesus? Você sabe, Jesus tinha uma agenda muito, muito cheia, mas ele tinha prioridade: cultuar. A prioridade dele, todo sábado, em Cafarnaum, era entrar na sinagoga e cultuar. Sinagoga é a casa de oração dos judeus, lugar de culto. E a Bíblia diz que, olha como que começa o texto, irmãos. Não, como que começa o texto? De novo, para aí, circula isso na sua Bíblia. Vamos aprender um pouquinho, ler a Bíblia, estudar a Bíblia? De novo, avalie um pouquinho o que é isso. Ou seja, se de novo, está tendo microfonia, de novo, ou seja, porque era uma, alô? Era um o que, meus irmãos? Era um hábito. Jesus tinha um hábito, e todo sábado Jesus estava na sinagoga, e ele estava ali para adorar o Senhor, ele estava ali para invocar a presença do seu Pai. Então era um hábito, e o apóstolo Paulo só reafirmou isso, dizendo: olha, não deixe de congregar como é costume de alguns.
Alguns estão falhando, alguns estão deixando de dar importância para isso. E eu quero dizer, o grande dia está vindo. Ou seja, esse grande dia nos mostra da importância de estarmos assim mais alinhados, com o coração alinhado com as coisas do Senhor, para que não sejamos como uma brasa fora do braseiro. Ele dia é importante que você faça isso. E assim, nós estamos com esse projeto, irmãos, a nossa igreja, de trazer todos aqueles que frequentam as nossas células, para que eles não deixem de congregar. Por quê? Porque, primeiro, por causa da nossa fome e da nossa sede, mas também por causa de uma advertência de um apóstolo, do maior apóstolo, dizendo, é importante, não deixe de congregar. A gente vê isso também em Atos, no capítulo 2, no versículo 46, é o último texto que eu quero ler, mostrando que a igreja do Novo Testamento, eles viviam essa prática. Então não é porque nós somos uma igreja religiosa, não é porque tem aquela questão de obrigatoriamente ali no culto todo domingo, não é uma questão de religião, é uma questão assim, de mudança de vida. A Bíblia diz que diariamente, então diariamente, a igreja primitiva já foi um pouquinho a mais, era todos os dias. Eles perseveravam unânimes. Aonde, meus irmãos? Primeiro lugar aparece aonde? No templo. Ou seja, a igreja primitiva também reunia diariamente no templo. Hoje é o prédio da igreja. E eles estavam lá diariamente no templo. Partia o pão, fazia o quê, meus irmãos? De casa em casa, ou seja, porque era uma igreja em células. Então eles reuniam no templo e também eles estavam ali nas casas, compartilhando, repartindo as bênçãos do Senhor. E nós queremos alinhar isso na nossa vida. Sabe por quê? Porque o dia do Senhor se aproxima. Eu quero estar com o meu coração alinhadinho. Não é porque falta fé, não, é porque isso é o que a nossa vida está envolvida nisso. Eu quero estar alinhado, eu quero estar assim faminto, eu quero estar preparado para o dia da volta do Senhor. Você sabe, tudo concorre para que as pessoas frequentem menos culto, reúnam menos, tudo concorre para isso. É incrível. Se nós formos assim bem realistas, tudo concorre para que a gente tenha menos frequência. Eu estava advertindo essa semana um irmão dizendo, nós precisamos alinhar algumas coisas da nossa equipe, porque de repente eu estou percebendo, aparecendo algumas palavras que estão me preocupando. Qual palavra? Não estou tendo tempo mais. Isso me preocupa. Quando eu digo, não estou tendo tempo. Não estou tendo tempo de ir para a célula. Não estou tendo tempo de ir para o culto. Não estou tendo tempo para ler a Bíblia. Está tão corrida a minha vida que eu não estou tendo tempo de orar. Irmãos, não é uma questão de lei, por favor. É uma questão de prioridade. Eu estou deixando o meu Jesus, eu estou deixando o que queima no meu coração, porque eu estou tendo tempo. Então o correto não seria alinhar isso e não deixar para que o reino fique em segundo lugar. Porque imagina, se eu disser para os irmãos aqui, irmão, eu não estou tendo tempo, eu vou vir pregar menos aqui, porque meu tempo está tão corrido. Aí daqui a pouco alguém vai falar a mesma coisa, e aí não vai ter ninguém para ocupar o lugar que nós estamos ocupando. Você diz que é líder, aí você não tem tempo, você deixa a sua célula. Aí o outro também diz, eu não estou tendo tempo, deixa a sua célula. Daqui a pouco o reino de Deus para. O reino de Deus para. As pessoas deixam de serem salvas. A glória de Deus para de se manifestar no nosso meio. Sabe por quê? Porque a concorrência é muito grande. É muito grande. E uma das coisas que nós vamos ensinar aqui para os empreendedores é que o empreendedor do reino de Deus,
é que ele alinha todo o sonho dele com a vontade de Deus, e ele nunca para de fazer a vontade de Deus. Ele vai junto, e ele ganha dinheiro junto, e ele lidera junto, e ele serve o Senhor junto, e tudo junto, mas ele nunca para de fazer as coisas para o reino de Deus. Então alinhar isso, irmãos, é uma coisa muito séria. Estou trazendo aqui uma palavra de exortação para os irmãos, porque é muito perigoso isso. Cuidado com o alinhamento da sua vida. O alinhamento da sua vida. Você sabe, eu sou pastor, eu sou tempo integral. E acredite no que eu vou te falar. Se eu não priorizar a minha vida de oração, de jejum, da leitura da palavra, tem hora que eu não consigo fazer se eu não determinar como prioridade para mim. Porque a minha vida também é muito corrida. Além da nossa igreja aqui, nós temos mais aí 18 igrejas para acompanhar. É falar com o pastor todo dia, é ajudar ele a resolver problema todo dia, é alinhar a coisa todo dia. Daqui a pouco eu não estou tendo tempo aí, parecendo que eu estou deixando Jesus no banquinho de manhã, todo dia me esperando no devocional. Porque eu digo, pai, me perdoa aí, não estou tendo tempo. E porque eu estou tendo tempo, Jesus está me esperando naquele banquinho. Isso eu estou ilustrando só para você entender o perigo disso. O perigo disso. Outro conselho que eu quero te dar: se você achar que não é de Deus, jogue fora. Jogue fora. Por favor, não pare por nada de trabalhar. Nunca. Nunca. Se preciso for, trabalhe em 50 empregos. Se preciso for. Não pare de trabalhar. Mas você pode orar assim: Senhor, o desejo da minha vida é não deixar de estar envolvido com o Senhor e com as coisas da sua casa. Esse emprego, Senhor, está me tirando da tua presença. Me dá outro, Pai. E que seja outro melhor. Eu te garanto, Deus vai te dar. Deus vai te dar. Especialmente os irmãos que trabalham em shopping. Louvado seja Deus pelo seu emprego. Mas você pode orar dizendo: Senhor, eu quero trabalhar, ganhar muito dinheiro, mas esse emprego não pode me tirar da sua presença. Deus é tão bom que Ele vai suprir os seus desejos. Amém, meus irmãos? Tudo é uma questão de você estar alinhado com Ele. Com Ele. Amém? Se você recebe essa palavra, diga: aleluia, meu Pai, glória a Deus. Bom, nós estamos na sequência falando sobre a necessidade de termos olhos abertos. Nós estamos aprendendo um pouco da importância de ter revelação na presença de Deus. Revelação é tudo que nós precisamos ter. Ou seja, revelação, nós falamos que é ter olhos abertos. Na semana passada, nós falamos como obter revelação. E nós falamos de alguns pontos. Deixa eu ver se eu lembro alguns aqui. Primeiro, para obter revelação, eu preciso encher a minha mente da palavra de Deus. Na medida que eu encho a minha mente, ela transborda para o coração, haverá uma explosão de revelação. Então, sem encher a mente da palavra, possivelmente nós não vamos ter muitas revelações da palavra. Porque tudo começa enchendo a mente com a palavra de Deus. Na medida que você vai enchendo a sua mente da palavra, a sua mente vai se transformando na mente de Cristo. E aí, quando essas informações da palavra caem no coração, haverá uma explosão e você vai ter revelação. Segunda coisa que nós falamos como obter revelação é que nós precisamos de ter olhos. E olhos na Bíblia fala de novo nascimento. Lembra de Nicodemos? João no capítulo 3, se não me falha a memória, Jesus chegou para ele e diz: olha, Nicodemos, você é mestre da lei e o seu conhecimento ainda não levou você a ter uma experiência do novo nascimento. Então, não basta apenas conhecer, tem que nascer de novo. E todo aquele que nasce de novo pode ver o céu pelo lado de dentro. Então, nascer de novo, ter Jesus como o único e suficiente Salvador na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, porque nós lemos um texto que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Então, o homem natural não pode ter revelação. Quem que é o homem natural? É o homem sem Cristo, ok? Que não teve o seu espírito regenerado. Então, precisamos ter olhos. Mas a terceira coisa que nós falamos aqui na semana passada, que para obter revelação, nós precisamos de ter luz. E o que é luz? Luz é a experiência com o Espírito Santo.
Na medida que nós somos cheios dos dons do Espírito, somos batizados em línguas, então haverá uma explosão dentro do nosso espírito e nós vamos ter revelação. Ok? E também nós falamos que para obter revelação é preciso de ter olhos abertos. Olhos na Bíblia, lembrando você, que fala de coração. Para obter revelação eu preciso de ter o coração aberto. Na medida que eu abro o meu coração, eu vou ter revelação. Quantos estão aqui com os corações abertos para a palavra de Deus? Diga aleluia. Acenda as luzes todas, é possível? Todas as luzes. Então, na medida que nós sabemos dessas informações, então eu quero sugerir para os irmãos, orem sobre isso durante a semana. Então, ore sobre isso. Primeiro ponto: Senhor, me dá fome pela sua palavra. Me dá fome. Senhor, eu quero que os meus olhos, eu quero ter olhos para ver. E essa experiência do novo nascimento, eu tenho que ter certeza que eu sou nascido de novo, que o Espírito de Deus me conduz a isso. Eu preciso ter luz, me encha com o Espírito Santo. Eu citei aqui alguns exemplos de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo dentro do ônibus, né, dentro do banheiro. E precisamos ter corações abertos para ouvir a palavra de Deus. Vem para cá com o coração aberto e o Senhor vai encher o seu coração. Amém, meus irmãos? Amém? Os irmãos estão aqui comigo? Diga amém. Ok, na semana passada, nós falamos algo aqui que chocou muita gente, e eu estou tão feliz com isso. Logo no final aqui da palavra do domingo, alguns irmãos me procuraram e falou: pastor, eu estou chocado com a frase que o senhor disse assim: Deus te trata como você trata a Cristo. Quantos se lembram disso? Os irmãos estão lembrados disso, né? Marcou você. E eu fiquei tão feliz com isso, porque a maneira de nós crescermos em Deus é falando. E eu quero assim tirar um minuto apenas para compartilhar com você a respeito dessa verdade tão profunda. Irmão, se a palavra não mexe conosco, você sabe, não há sinal de crescimento. Essa frase quem disse foi o próprio pastor Luiz, ministrando o cursão. E ele usou o exemplo de um irmão que nasceu de novo e disse para ele, falou: pastor, eu preciso honrar Jesus, eu preciso honrar Cristo, eu preciso valorizar a obra dele. E aquele irmão então, por faminto que era, saiu pregando o evangelho e ele dizendo: eu preciso honrar Cristo. Em cima disso, pastor Luiz disse: olha, na mesma maneira que você honra Cristo, Deus honra você. E Deus trata você como você trata Cristo. Essa afirmação é uma das grandes verdades, é uma revelação. Por que Deus me trata como eu trato Cristo? Porque a Bíblia diz que o Senhor me pegou e colocou em Cristo, e agora o Senhor me vê em Cristo. E porque eu estou em Cristo, o Senhor me trata exatamente como eu me relaciono com Ele. É algo automático. Agora presta atenção numa coisa: nunca me passou pela minha cabeça alguém que é filho amado, que tem revelação de que é filho amado, tratar Cristo de qualquer maneira. Como filhos amados, nós tratamos o amado de que maneira, meus irmãos? Alô? De que maneira um filho amado trata o amado? De uma maneira amada. De uma maneira amada. Então, eu que estou em Cristo, eu trato Ele da melhor maneira possível. Eu honro Ele, eu adoro Ele, eu me dedico a Ele, eu não o nego. Então eu estou honrando o Senhor, e porque eu estou honrando essa obra, Deus vai honrar também. Deus vai me honrar. Você sabe, tem alguns textos na palavra de Deus que são assim excepcionais. Deixa eu te ensinar a você a alinhar certas coisas na vida cristã. Vamos dedicar um tempinho para isso. Te garanto, eu vou pregar ainda, porque os irmãos falaram que a gente pode ter culto de 3 horas. Aí eu estou junto com os irmãos. Estou brincando. Olhe para cá. Tem alguns textos assim, olha. Tiago diz: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. Então significa que se eu não chegar, Deus também não vai chegar? É a mesma colocação. Tem um texto que diz:
aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. Você entende isso? Tem um texto em Timóteo que diz assim: ainda que você seja infiel, ele permanece fiel. Então esses textos servem para a gente avaliar algumas coisas. O que que nós precisamos entender sobre esses textos? Eu não vou entrar muito a fundo, mas nós precisamos ver Deus não como micro, mas como macro, entendeu? De uma visão mais ampla. Então Deus é amor, ponto. Deus é amor, mas o amor dele está dizendo: chega para cá, que eu dou um passo também para chegar perto de você. Quando Deus disse isso, ele deixa de ser amor, irmãos? Não, ele continua sendo amor. O amor de Deus só está te atraindo para ele. Se você entende isso, então você vai dar um passo. Isso não altera o amor de Deus. Não altera o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ele ama. Por que o Senhor corrige o filho? Deus deixou de amar o filho? Deus mudou o amor dele, irmãos? Claro que não. A disciplina só faz parte do amor de Deus. Então, quando você ter uma visão de Deus, tem uma visão ampla, uma visão correta do que Ele é na sua totalidade. Então preste atenção, Paulo diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o... Não, mas para aí, Deus não é amor? Mas por que Deus vai destruir o santuário de alguém então? Porque Ele está tentando destruir o santuário. Mas Deus deixou de ser amor, irmãos? Claro que não, Ele permanece sendo amoroso, Ele é imutável, Ele continua sendo amoroso, mas não toca naquilo que é dele, ponto. Ele continua sendo amoroso. Então é a mesma coisa quando eu digo: nós seremos tratados como nós tratamos a Cristo. Da mesma maneira, Deus permanece amor. Se você não trata Cristo como deveria, Ele continua te amando. Não muda nada, absolutamente. Absolutamente, Ele continua sendo amor. Mas a Bíblia diz que Ele é capaz de fazer correções e continuar amando. Você sabe uma das coisas que eu fiquei preocupado? No domingo mesmo, o irmão me procurou. E aí eu fiquei preocupado com um ponto. Qual o ponto? É que quando você ouve toda a palavra de Deus, aprenda a colocá-la no ponto positivo. Nunca deixe o diabo usar a palavra que foi lançada no ponto negativo, porque o ponto negativo transforma o homem e coloca ele debaixo de condenação. E eu perguntei para o irmão aqui no domingo mesmo, aqui no palco, quando eu perguntei para ele: essa frase trouxe condenação em você? Sabe o que ele respondeu para mim? Pastor, não sei responder. Mas aí eu fiquei pensando, quando eu disse: Deus te trata como você trata Cristo. Aí o diabo entrou e falou para ele: você não trata Cristo bem, porque você não está orando o suficiente, você não está jejuando o suficiente, você está magoando o irmão da sua célula, o irmão da igreja. Então significa que você está tratando Cristo bem. Agora Deus vai te tratar mal, porque você não está tratando Cristo bem. Essa colocação vem do diabo. Mas qual que é o lado positivo disso? Deus me trata como eu trato Cristo. Hoje você deveria dizer o seguinte: eu estou em Cristo e eu sou amado, eu amo o Senhor, eu trato Ele bem, eu trato a igreja bem, eu trato o meu irmão bem. Louvado seja Deus, porque Deus me trata como eu estou tratando Cristo. Essa é a verdadeira identidade minha. Eu trato o Senhor bem porque Ele está em mim, eu estou nele, e o diabo não vem me convencer de outra coisa. Você percebe a diferença? Aí há crescimento. Mas quando nós deixamos o diabo usar qualquer argumento da palavra de Deus, ainda que seja bíblico, para o lado negativo, nós deixamos de crescer. Mas eu vou dizer algo para você: você é filho amado, e você trata o seu amado da melhor maneira possível. É assim que Deus te vê. Diga amém, diga aleluia.
Amém, meus irmãos? Eu ia ler alguns textos, mas não vou, porque senão não vai dar prazo. Então fica aí algumas colocações para você. Eu aprendi isso com o pastor Aloísio, de aprender a pegar a palavra e colocar sempre num ponto positivo. Eu sei muito bem quem eu sou, você sabe quem você é. E você precisa ter certeza de que você é amado, de que a sua identidade é Cristo, e pronto, acabou. Esquece dos seus erros, esquece das acusações do diabo e volte-se para a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Diga amém. Penso que eu pude te ajudar para você entender isso. Ok, eu quero usar esses 15 minutos aqui rapidamente para colocar aqui para você alguns sinais de uma vida transformada. Uma vez que nós temos revelação, os nossos olhos foram abertos, sinais acontecem nas nossas vidas. E eu quero colocar alguns para você, não vou te falar quantos para você não ficar aí ansioso. E o primeiro sinal de alguém que teve revelação é que revelação produz vida. Diga comigo, revelação produz vida. Não, levante sua mão direita e diga assim: revelação produz vida. Fala isso para o vizinho que está do seu lado. É a primeira coisa. Eu preciso resumir aqui com você. Revelação produz vida. Revelação gera vida. É a primeira coisa que acontece depois que alguém tem revelação, produz vida. Por que vida? Porque esse é o desejo de Deus, que a sua palavra gere vida ao ser pregada, ao ser liberada. No entanto, é preciso reforçar com você um conceito: vida só é liberada quando o coração está aberto. Se o nosso coração não está fechado, vida não pode ser produzida. Então a palavra vem para entrar dentro do nosso coração. Se ela entra, vida de Deus é liberada dentro de você. Porque você lembra dos fariseus? Jesus pregava o tempo todo, eles estavam sempre por perto. Mas por que os fariseus não tinham vida, meus irmãos? Porque eles não deixavam que a palavra entrasse dentro deles. Eles nunca recebiam a palavra, sempre contestava Cristo, nunca recebia a palavra, e eles não tinham vida. Se você conhece um pouquinho da história dos fariseus, você sabe que era um povo religioso, conhecia, mas não tinha vida, porque os seus corações estavam fechados. Porque não adianta ouvir, é preciso abrir o coração. É preciso ter corações abertos para ouvir a palavra de Deus. Pastor, o que é vida? Eu estava vendo o próprio pastor Luiz falar nisso um pouco, e ele estava dizendo: irmãos, vida é uma questão difícil de ser definido, mas uma coisa nós sabemos: quando a vida de Deus está liberada no ambiente. Uma coisa nós sabemos: quando ela manifesta. Você sabe quando vida é liberada. Você tem noção do que é vida. Eu não consigo ver o ar, mas eu estou sentindo o ar, eu estou respirando o ar. Vida é assim, eu não consigo ver, mas eu consigo perceber onde tem vida. Você sabe, eu já fui em células, muitas células, que você chega, não tem vida. Parece ter um ambiente meio assim, nebuloso. Tem luz, está claro o ambiente, mas parece que está pesado. Não tem vida. Mas você já vai em alguns lugares que, uau, você chega, ninguém está falando nada, ninguém está... tem... O ambiente está tão gostoso, leve, suave, prazeroso. Você sabe, isso é sinal de vida. Quando alguém tem vida, ele tem dentro do coração dele satisfação, alegria, contentamento, prazer. É por isso que a Bíblia usa o vinho como símbolo de vida. Porque quando alguém toma vinho, até excede um pouquinho, ele começa a rir. Aleluia, aleluia, né? Porque aquilo é vida. Ele se sente mais forte, ele se torna mais falante, ele está feliz. Sabe por quê? É um sinal de vida. Porque quando você tem revelação, você é mais sorridente,
Parece que a vida fica mais fácil para você, está leve, gostoso. Isso é revelação. Quando tem revelação, você tem alegria, você tem prazer, você tem satisfação. Isso é vida fluindo. Sabe, existe 2 tipos de vida: a vida bios, que é essa vida que você vive aí na alma, né? Mas existe a vida zoe, que é a vida de Deus no original, que é a vida com qual Ele vive. Ele pegou essa vida e colocou dentro do seu espírito e explodiu. Isso é revelação. Hoje você vive com a vida que Deus vive. Que vida é essa? Cristo está dentro de você. E aí quando tem revelação, você fica mais alegre, você fica mais para cima, você fica mais corajoso, mais determinado. Você enfrenta os seus problemas de maneira diferente. Isso é vida, isso é revelação. E eu profetizo, vai acontecer isso com você. Você vai ser uma pessoa mais alegre, você vai ser uma pessoa mais para cima, mais determinada, assim, mais ousada. Porque alguém, quando está embriagado assim por vinho, irmão, o cara pode ser um raquítico. Ele desafia o cara mais forte do mundo. Ei, pode vir. O cara é um palito. Mas dentro dele, ele está dizendo: eu vou pegar esse cara, vou pegar, fazer assim com ele. Sabe por quê? Porque tem vida dentro dele. Deus está liberando essa vida no nosso espírito nesses dias. Segunda coisa, segundo sinal de alguém que teve revelação, por que eu estou baseando isso com você? Você não precisa abrir. João 6,63 diz que as palavras que eu vos tenho digo são espírito e vida. Então a palavra gera vida. Quando eu estou falando aqui, a palavra é lançada em você, ela está gerando vida, ela está gerando alegria, satisfação. Daqui a pouco você se sente assim, alegre com as coisas. Você se sente mais ousado. Você tem certeza que você vai viver a melhor semana da sua vida, essa semana agora. Sabe o que é isso? Vida que Deus está liberando dentro de você. Essa vida que Deus vive. Eu quero viver no zoe de Deus, a vida de Deus no meu espírito. Eu quero viver assim, não importa o que tem lá fora. Eu sei de uma coisa, eu estou alegre e eu sei que aquele que colocou essa alegria vai me fazer vencer lá fora. É vida. Revelação gera vida. Todas as vezes que alguém tem revelação, ele gera vida. Você sabe, gera vida é como se fosse uma ação que você... Está me vindo aqui na minha cabeça agora. Alguém, no final do mês, no 5 minutos para ir embora, é o dia de você receber o seu salário, e até agora nada. Daqui a pouco o seu chefe toca no telefone lá e diz: fulano de tal? Sim. Você já recebeu? Não. Eu deixei você por último porque eu tenho uma boa notícia. O seu salário era 5 mil, mas eu estou colocando 10 mil, pode vir cá receber agora. Aí, o que acontece com essa notícia dentro de você? Qual que é a sua reação? Aí você vai chorar? Oh, não, 10 mil, esse negócio não dá para nada não, pai. Não, pelo contrário. Você vai falar, 10 mil? Hã? O senhor não errou não? 10 mil? É 10 mil? Eu estou indo já, para aí. Sabe o que significa isso? Vida dentro de você. Explodiu algo dentro de você. E é essa vida que Deus está liberando dentro de nós nesses dias. Porque revelação gera isso. Nós seremos esse povo. Um povo que recebeu vida de Deus. Segundo sinal de alguém que recebeu revelação, nós não temos muito tempo, é que revelação sempre produz fé. Na medida que nós temos olhos abertos, fé sempre será produzida dentro de nós. É uma coisa espetacular. Porque na medida que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, essa palavra tem poder para produzir fé dentro de você aí. Ela tem poder para fazer isso. E como que isso acontece, pastor? Bom, rapidamente, projeta para mim, Romanos 10:17, a palavra do Senhor diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo sempre é o Evangelho. O que é o Evangelho, pastor? É as boas notícias. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é o seguinte, filho: Deus te trata como você trata Cristo. Pode ficar em paz, porque você vai ser bem tratado. Aleluia. Diga amém, meus irmãos.
Então, essa é a boa nova do Evangelho, da obra do Senhor, do Calvário. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a palavra, uma vez que ela é pregada, ela gera fé dentro de nós. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,6, você não precisa abrir, que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, quando eu tenho revelação, há uma medida de fé liberada no meu espírito, e aí eu começo a crescer no nível de fé. Preste atenção numa coisa: a fé, uma vez produzida pela palavra na vida de alguém, ela gera algumas coisas. Exemplo, eu vou te dar 2 exemplos básicos. Uma vez que você recebeu a palavra, essa palavra te encheu de convicções, porque a fé é a convicção, certeza. Uma vez que o seu espírito está cheio de certeza, como que essa fé é na verdade? Como que ela atua? Primeira coisa, eu quero que você abra na sua Bíblia, Mateus no capítulo 14. Isso aqui é interessante, o Senhor falou comigo nesses textos aqui que eu quero ler com você, rapidamente. Então, uma vez que a fé, ela é produzida em alguém, essas convicções, você está convicto, você está cheio de certezas, que você é filho amado, que Deus tem grandes coisas para você, que Deus vai te levar a ver coisas maiores. O seu coração está cheio de fé, que o seu casamento vai ser o melhor casamento do século, que os seus filhos serão os melhores filhos, que a sua vida financeira vai mudar, que as coisas serão melhores. Uma vez que o seu coração está cheio disso, pastor, o que acontece comigo? Deixa eu te mostrar o que deve acontecer. Vamos ler a palavra de Deus, Mateus no capítulo 14, no verso 26. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mateus 14, 26. E os discípulos, os irmãos estão aqui comigo? Aqui é o contexto do mar revolto, né? Os discípulos ali estavam no meio do mar. E o que acontece? E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram o que, meus irmãos? Aterrados e exclamaram. O que eles falaram? É um fantasma. E todos, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, agora preste atenção, que tipo de fé se expressa depois que tem revelação. Preste atenção numa coisa. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Versículo 29 ele diz, e ele disse, o que Jesus disse? Vem. Então preste atenção, fica aqui comigo um pouquinho. Esse vem, o que significa aqui? Que ele liberou uma palavra. Ele disse, vem. Então Pedro recebeu uma palavra, e aquela palavra gerou convicção, certeza, revelação de que aquela palavra era a verdade para ele. Então essa palavra gerou fé. E o que aconteceu depois? E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então presta atenção, a fé é uma questão de convicção. Pedro teve convicção que ele iria andar sobre as águas. Pastor, que fé é essa? Uma vez que você tem revelação e o seu coração está cheio de convicções, você precisa manifestar uma fé que se chama atitude. O que Deus falou, que Jesus falou para ele? Vem. O que ele fez? Ficou parado, irmãos? Alô? O que ele fez? Ele foi. Então foi uma fé, o que, meus irmãos? Atitude. Porque quem tem revelação da fé, o seu coração está cheio de certeza. E porque eu estou tão cheio de convicções, que eu estou só vendo água, mas ele diz para ir, então eu vou. E
andou sobre as águas, porque ele estava cheio de convicções. E uma vez que uma pessoa está cheia de convicções, ele tem atitudes. É a fé, a atitude. Não adianta dizer que crê se não pôr o pé nas águas. Ele disse: vem. A palavra entrou nele. Ele foi tomado de convicção e ele andou sobre as águas. Essa é a fé, a atitude. Porque você vai simplesmente colocar os pés nas águas. É a fé, a atitude. Se não tiver fé, a atitude, não teve revelação. O coração não está cheio de convicções ainda. Mas você sabe de uma coisa? Pastor, será que existem faces desse tipo de fé? Deus falou algo comigo e eu acredito que é revelação. E eu te digo, como Deus falou comigo, se Ele não falar com você, jogue fora o que eu vou te falar aqui agora. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu enchi a minha mente de tanta palavra essa semana, que Deus falou algo comigo que eu penso que é revelação, Joris. Só existe fé e atitude. Irmãos, Deus falou comigo o seguinte, que eu preciso ter discernimento. Haverá momentos que você vai ter que ter atitude, mas vai ter momento que a sua fé não vai ser preciso de fazer nada. Há momento que você tem que pôr os pés nas águas, mas vai ter momento que a sua fé terá que encher o seu coração de tanta convicção, que você vai ter que saber só fazer uma coisa: sentar e esperar. Vou te dar alguns exemplos, depois eu para o texto. Me veio a imagem de uma pessoa que está hospitalizada. Me chamaram para orar com ela, e eu vou lá e profetizo. Ou senão você foi chamado para orar com ela, e você profetiza cura, você profetiza milagre. Deixa eu te fazer uma pergunta: depois que você orou, o que você tem que fazer mais? Alô? Só esperar. Não há mais nada a se fazer. Não há mais nada que se fazer. Só tem que esperar o agir de Deus. Mas o outro exemplo: se alguém ligou para você e disse assim: fulano de tal, você ganha quanto? Você vai dizer: eu ganho 10 mil. Você topa receber 20 mil por mês? Topa. E o que eu tenho que fazer? Só entrar numa fila e fazer entrevista. Ou seja, existe uma fé, atitude. Você vai lá estudar e você vai fazer a entrevista. Mas há momentos que você vai ter que saber só esperar. Eu quero ler um texto com você. Deus falou isso comigo muito. Então, a primeira coisa, quando alguém tem revelação e o seu coração está cheio de fé, ele precisa ter uma fé, atitude. Há momentos que você tem que pôr os pés nas águas. Você precisa agir. Tem a fé que leva você a agir. Mas há momentos que você vai ter que saber só descansar, só esperar. Porque se você agir, você vai estar atrapalhando Deus naquela hora. Está vendo o alinhamento, tanto que é importante? Eu quero ler esse texto com você. Está lá no segundo livro dos Crônicas, no capítulo 20. Por favor, vamos ler rapidamente e eu vou aqui entrar no final. Então, há momentos que eu preciso ter fé e atitude, mas tem momentos que eu não vou ter atitude nenhuma. Mas para isso eu preciso ter revelação. Qual é o momento certo de agir e qual é o momento certo de esperar. Esse texto nós já lemos aqui algumas vezes, mas olha que texto. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então tem ali 3 inimigos tentando destruir Josafá. Ele diz: então vieram alguns e avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é de En-gedi. Então Josafá teve medo e pôs a buscar o Senhor. Preste atenção nisso aqui. Então ele teve medo e começou a buscar o Senhor, e jejuou com todo Judá. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 6. E disse: Senhor,
Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Não és tu, é porque toda hora que sobe aqui eu fico doido. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir? Sobe. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Sobe. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Sobe. Pois o teu nome está nessa casa. Sobe. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Sobe. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Agora presta atenção. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Pode subir. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, filho de Jeiel, Matanias, levita, filho de Asaf. Sobe. Cadê Asaf? E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Então Deus começa a falar com ele agora. O que Deus fala para ele? Não temais, nem vos assusteis por causa dessa multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então tem hora que você não tem que lutar. Tem hora que você não vai fazer nada. Tem hora que você não vai fazer absolutamente nada. O que Deus falou para ele? Sobe. Amanhã descereis contra eles. Não, desce um pouquinho, versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ok, pode passar. Quero mostrar algo interessante para os irmãos. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Giz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Versículo 17. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição e ficais o que, meus irmãos? Parados. Tem hora que a sua fé vai ter que ter convicção de deitar e não fazer nada. O que Deus disse? Essa luta não é sua, é minha. Não faça nada. E você vai ter que ter fé para acreditar que fazendo nada, Deus vai fazer tudo no seu lugar. É o exemplo de alguém que está lá no leito. Você só ora. Não tem como fazer mais nada. Quando a fé
quando a revelação explode, ela gera fé dentro do seu coração, haverá momento que você vai ter que pôr as águas. Você vai ter que sair de madrugada para procurar emprego. Você vai ter que fazer alguma coisa. Mas vai ter que ter momento que a sua fé terá que ser tão grande para você ficar parado e deixar Deus fazer no seu lugar. Como Deus falou isso comigo. Mas agora preste atenção numa coisa, isso aqui é tremendo. Por isso que eu li esse contexto com você. Vamos ler isso aqui um pouquinho comigo, você está aqui ainda? Olha só o que diz a palavra de Deus. Tomar posição. A única coisa que você precisa fazer é tomar posição. Qual que é essa posição? Aí o texto mostra, ele diz: ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhes ao, sobe, alô, sair-lhes ao, porque o Senhor é convosco. Agora presta atenção, versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, com os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Pode subir. Olha só que coisa interessante. Dispuseram, ou seja, o que Deus falou? Tome posição. Só tome posição. A única coisa que você vai fazer é tomar posição. O que eles fizeram? Dispuseram os levitas, os filhos dos coatistas, dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. O que Deus está dizendo? Josafá, essa guerrinha aí não é sua, ela é minha. Nessa guerra, você não vai fazer nada, você vai ficar parado. Deita, descansa. Só tome posição. Qual que é a posição que eles tomaram? Eles cantaram. Cantaram. Cantar é declarar: o Senhor está à frente, Ele vai vencer por mim. Eu descanso, eu tenho fé, eu creio na palavra. Ele disse: essa luta não é minha, eu só vou cantar. Eu tenho tanta fome, eu tenho tanta sede de ti. Só isso. Canta. Tomai posição, declare a palavra, dizendo: essa guerra não é minha, é de Deus, Ele vai guerrear por mim. Só tome posição. É a fé que Deus está exigindo de você. Nessa guerra, você só vai ficar parado. Só deitar. Só deitar. Eu tenho tanta fome, eu tenho tanta sede de ti. Só isso, mais nada. Fica parado, com seu coração cheio de fé. Se você continuar lendo a Bíblia, eu vou encerrar porque eu estou empolgando. Irmão, se você continuar, a Bíblia diz que ao amanhecer, Josafá e o seu exército levantaram a cabeça, e a Bíblia diz que só havia corpos mortos, porque o Senhor pôs emboscada. Enquanto Josafá esperava, o Senhor trabalhava por eles. E no outro dia só havia inimigos mortos. Sabe por quê? Porque aquela fé exigia uma coisa: não faça nada, só espera. Só toma posição. Que posição, pai? Resolve cantar. Enche seu coração da palavra, ela vai explodir. E no outro dia você vai ver coisas maiores acontecendo. O que eles fizeram? Só cantaram. Josafá não colocou a mão na espada. Deus pegou a espada de Josafá e lutou por ele aquela batalha. O Senhor está te dizendo: vai ter coisas que Ele vai pegar a sua espada e vai lutar por você. E você vai ganhar a guerra no descanso. Mas há momentos que você vai ter que ter discernimento, que a sua fé exige uma atitude. Me disseram que eu posso ganhar 10 mil por mês. Então eu vou levantar o mais cedo possível para chegar lá em primeiro lugar, para fazer a ficha e fazer a entrevista. Só exige uma atitude. Mas quando Deus falar assim para você, fulano, essa guerra aí não é sua não,
ela é minha. Fica quietinho. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só tome posição. Pastor, fala um pouquinho, que toma posição? Irmão, deixa eu te dizer um negócio. Só vem para o culto e deixa Deus fazer. Só toma posição. Deita, descansa e canta. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti. Só isso. 2 tipos, sinais de alguém que teve revelação: vida de Deus, fé. Fé exige discernimento para cada coisa. Tem hora que eu preciso agir. Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Mas tem hora que você tem que ficar quieto, mas com seu coração cheio de certezas que ao amanhecer só vai ter corpos estendidos, porque os seus inimigos foram destruídos. Eu sinto esse ambiente ser cheio de vida hoje. Tem algo aqui no sobrenatural. Está explodindo convicções dentro de você aí. O Espírito de Deus me diz que está tendo explosão de fé dentro de muitos aqui. Deus está te levando a crer, porque quando cremos é porque aconteceu que os meus olhos foram abertos. Revelação. Revelação. Irmãos, ninguém me falou isso, mas Deus me mostrou isso na palavra. Esse texto começou a pular diante dos meus olhos, e Deus falou comigo: filho, vai ter momentos que a sua fé vai exigir sua atitude, mas vai ter momentos que a sua fé só vai exigir descanso. Você não vai fazer nada. Porque tem hora, quando nós agimos fora do mover de Deus, nós atrapalhamos a Deus. Se Josafá fosse para a guerra aquele dia, provavelmente seria um fracasso. Em vez de cair os inimigos, talvez iria cair Josafá. Mas Deus disse: você não consegue, eu vou fazer por você. Eu vou fazer por você. E eu quero liberar uma palavra para você hoje. Deus vai fazer por você nesses dias. Você já tentou demais, mas você não está conseguindo. Sabe por quê que você não conseguiu? Porque essa batalha não é sua, é de Deus. É de Deus. Eu iria falar de 5 sinais, mas hoje eu me empolguei tanto. Eu vou falar os 3 últimos sinais de alguém que teve revelação no domingo que vem. São coisas poderosas. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Programa sua vida para estar esse ano na presença de Deus, nos cultos. Irmãos, eu passei orando o tempo todo sobre isso. Senhor, eu preciso de discernimento para saber a hora que eu preciso agir e a hora que eu preciso parar. Põe a mão no seu coração. Só tome posição. Nós temos